Olá, sejam todos bem-vindos aqui no nosso podcast Boss Mind. Eu sou a Vera Araújo, educadora financeira, contadora, gente, e idealizadora de vários projetos. Sócia da Soraya, amiga aqui do Paulo e da Viviane, que eles vão contar um detalhe muito importante para vocês do empreender social dele, porque o tema de hoje é esse, é o empreender social. Então eles vão contar a trajetória até a data de hoje. Fala galera, eu sou a Soraya Mendonça, mentora empresarial, cientista contábil, educadora financeira e tô estranhando estar do lado, Vera. Acostumei a estar de cara, eu falei, por que ela tá de costa pra mim? Mas não é ela. Ela tá olhando pra vocês. Porque nós falamos, vocês querem convidados, vocês querem quais temas, pedimos pra vocês contribuírem, vocês contribuíram. E o empreender social, que é o nosso tema de hoje, nós trouxemos 2 experts. Porque a gente conhece o trabalho, a gente confia, então é esse tipo de pessoa que vai entregar. Tem gente que fala, eu quero ir. Vai não. Então tem que ser gente que vai trazer informação de conteúdo e de verdade, né? Pro nosso público. Viviane e Paulo, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Se apresentem. Bom, nós que agradecemos essa oportunidade maravilhosa, né? De estar aqui, de falar sobre um tema cada vez mais importante, que é o empreender social. Eu sou Viviane Martini, sou vice-presidente do Instituto Geração Inclusiva. Na verdade, sou presidente do Instituto Geração Inclusiva. Falar com a contabilidade. O empreender social faz dessas coisas. Você se perde, né? A gente se perde na função, porque cada hora tá fazendo uma coisa. Porque tem um outro que ela tá de vice. Porque também, recentemente fui convidada a ser vice-presidente do Instituto Women's Power, que é focado nas mulheres. Então, eu idealizei, fundei o Geração Inclusiva, nasceu como um movimento social, né, um movimento, e hoje ele é um instituto, né, Geração Inclusiva, eu sou presidente e vice-presidente do Women's Power, então vamos trabalhar nessas 2 frentes, né? Eu sou o Paulo Henrique, não fui promovido a presidente. Descobri agora, Paula como vice. Vai para a próxima votação na Assembleia. Mas vice com muito orgulho, né? Porque a gente faz essa parceria, a gente procura se complementar nessa atividade e a Vivi merece e deve ser a presidente, porque é uma mulher incrível, assim. Tudo começou através dela, né? E eu abracei junto com ela a causa, né? Porque a gente diz que é relacionamento para a vida toda, é assim, né? Eu brinco, ela não gosta muito que eu digo não, mas é verdade, vou confessar aqui para vocês. Eu brincava quando eu estava no Grupo Claro, trabalhando como executivo, eu brincava que ela me escravizava de noite e final de semana. Agora é escravidão por dia inteiro. Eu sei dessa história e eu presencio dia e noite. Mas, assim, sem folga. Eu brinco, mas no final eu agradeço a Deus todo dia, porque a gente tinha esse projeto assim, pessoal de trabalharmos juntos. Já fizemos esse ensaio lá atrás, né? O Boss Mind tem muito a ver com isso, que já empreendemos juntos. Era no lado empresarial, segundo setor, mas agora estamos fazendo isso, o que a gente chama de 4º setor, que é o empreendedorismo social. É esse olhar empreendedor para também o social e na verdade, a gente procura juntar todos esses 1º, 2º, 3º setor, porque tudo isso, a gente fala que todas as formas de organização social são feitas para levar, vamos dizer assim, soluções, felicidade para a sociedade. Então, seja via governo, seja via uma empresa privada ou uma empresa social, todas têm um cliente único, que é a sociedade. Só que são formas de se organizar para tentar agregar valor. E a gente fala isso, né? Que para nós tem tanto valor quem trabalha no 3º setor, ou no governo, ou no setor empresarial, porque eles têm que se capacitar, têm que se preparar para fazer uma proposta de valor. Então, todos esses setores são importantes para a sociedade. É só a maneira da gente atuar e incorporar isso. E falar, ó, de fato, eu tenho que fazer certinho. Né? É, bem certinho. Gente, antes de entrar no tema, assim, de cabeça, Vera e Viviane, conta pra gente, que tá aí, né? Porque eu e o Paulo somos coadjuvantes nessa história. Como que vocês conheceram? Porque foi primeiro ali, depois viemos nós, né, Paulo? Olha só. O importante do nosso Boss Mind é justamente isso, mostrar para vocês os bastidores. E a gente sempre traz para vocês tema, conteúdo que a gente vivencia, que os nossos clientes vivenciam e o nosso parceiro também. Então, são histórias reais. E eu tenho vivido e vivenciado, eu e a Soraya, enquanto contabilidade, contadores deles também, além de amigos, parte da história dele dentro dessa questão do empreender social, decisão de empreender.
eu estava num evento que eu fui convidada e estava na fila do café. Qual era a cidade, Vivi? Mauá. Mauá. Né? Eu fui convidada, eu estava lá na fila do café, a Soraya também, a Soraya chegou depois. E eu sou a louca do café e identifiquei o adulto louca do café também. Então, E desse a gente jeito. adora uma fila. A fila tá bem. Eu não tomei café, eu não tomo café, eu não tava na fila. Exato. E aí eu já tinha passado, comprado meu café, o ticket do café, pego o café. Ela passou, olhou de um lado, olhou pro outro, falou sozinha, né? Sozinha assim pra eu ouvir. Porque Deus vai conectando. Ai, como é que será que pega café aqui? Aí eu, já intrometida, falei, é você pegar a fila, você pega não sei o que, você paga ali, depois você volta lá e pega lá. Ela, obrigado. Foi e ficou. Fui pra dentro do evento. Andamos, voltamos, porque as doidas do café gostam da fila. Foram pra fila outra vez. Ela de novo. Encontrei ela novamente na fila, só que tava o inverso, né? Ela já tava na frente e tava atrás. E aí dali começamos um bate-papo. E é muito interessante isso, porque antes de estar no social, né, eu venho do mundo corporativo também. Atuei aí por mais de 20 anos no mercado de arquitetura e decoração. E depois tive uma experiência muito rica na área do network estruturado para negócios. E aí eu entendi, quando eu trabalhei nessa área, que network eu fiz minha vida toda, só não sabia que tinha esse nome. E é isso, porque network, às vezes as pessoas acham que é algo muito complexo, né? Ir lá, ir no evento e preparar o cartão. Na verdade, network é isso, é se conectar na fila do café e dali surge, olha, um relacionamento super bacana que transforma em amizade, que tem aí uma parceria incrível de trabalho. E começou na fila do café. E ela me contou o que ela fazia, porque eu perguntei, o que você faz? Tava vindo de Ribeirão Preto, né? Sim, era muito início, né? Isso. Era bem Ela falou, eu faço um fórum de mães, né? Eu organizo um fórum de mães, mulheres e tudo mais. Aí eu falei, mulher, eu não quero saber mais. Aí ela foi contar pra mim, isso foi em 2021. Falou, olha, vai ter um próximo fórum agora, em Ribeirão Preto. E aí eu falei, eu gosto do interior, nasci no interior. Eu falei, eu vou. Ela, vai? Eu falei, vou. Sou de Guarulhos, mas eu vou, não foi? Eu falei, gente, essa daí é das minhas. Avisei a Soraya, a pessoa só comunica sócia. Tipo, trabalha aí que eu vou viajar. Eu conheci a Viviane e ela me convidou, eu vou lá conhecer um pouquinho sobre o fórum, entender. E ela falava do fórum também sobre inclusão. E peguei o Júlio César, o caçula, marquei, assim, Foi sabe? de dezembro, né? Foi de Você dezembro. Foi o terceiro fórum. O terceiro fórum. E fui, levei o Júlio César, me hospedei rapidamente assim e tal. Fui num evento, aconteceu, ela falou, nossa, você é aqui? Eu falei que vinha. Eu sou a mulher da promessa também. E não, sabe, palavra eu fiquei dada, em né? dúvida, viu, se ela iria mesmo. Porque não é tão perto, né, São Paulo de Ribeirão Preto, daí pelo menos umas 3, 4 horinhas de viagem, né? Foi de ônibus umas 5h30. Então, grava um pouquinho. E eu fiquei muito surpresa, que eu falei, nossa, não é que ela veio? Aí eu entendi mesmo que aquela conexão estava se firmando. E foi muito engraçado, porque isso tudo era o nascimento do Geração Inclusiva. Tanto que o nome Inclusive, você pegou o evento, esse terceiro evento foi a transição do nome, você lembra disso? Sim, lembro. Porque, na verdade, entrando um pouquinho já no nascimento do Instituto, eu estava numa transição de carreira, tinha saído de uma sociedade de network estruturado para mulheres, e estava naquele momento assim, que eu sabia o que eu não ia fazer mais, mas ainda não sabia o que eu ia fazer. Sabe esses momentos? Acho que todo mundo já... Se não todo mundo quase, todo mundo já passou por isso. E naquele momento, as pessoas ali falando, por que você não faz algo aí com a política, né? Você se relaciona bem, tem muito networking, por isso que nasceu com o nome Mulher, Mãe e Política. Os 2 primeiros fóruns tinham esse nome. E detalhe, o primeiro fórum tinha 8 pessoas e o segundo 12. No que ela foi, já tinha melhorado um pouquinho, tinham 35 pessoas. Foi mesmo. E a gente já estava no hotel, já tinha, né? Isso. E aí no primeiro fórum, que tinha essas 8 pessoas, uma delas era a Sirlene, que é quem eu digo que é a inspiração aqui do projeto. A Sirlene é uma mulher, mãe, empresária e perdeu uma perna num acidente de carro, que também perdeu o marido. E quando ela começou a contar a história dela, linkando com políticas públicas, que a gente estava falando lá, mãe, mulher e política, aí ela trouxe essa questão, né, do alto custo das próteses, de toda essa dificuldade, né, a prótese que é gratuita, que nem sempre encaixa. Eu já mergulhei totalmente na história dela. Eu já tinha esquecido a história da política partidária, já estava na questão da política pública e da questão
da pessoa com deficiência, naquele momento da questão das próteses, né, pessoas amputadas e tudo mais. E foi assim que quando eu fiz o segundo evento, eu já estava totalmente imerso nesse tema, e aí eu falei com o Paulo, esse nome não tem mais nada a ver com o que eu tô fazendo. Já mudou. Já foi buscar, né, o secretário. Eu falo que é o engenheiro marqueteiro, porque ele é bom para eu dar nome. Eu falei, não tem a ver, eu tô numa outra Só área. para constar, eu faço outras coisas além da Nós sabemos, Paula. Além de ser marido. Eu sou motorista, carregador. Mas aí foi uma sugestão dele na época, né? Porque ele falou, acho que o que você quer é isso, é uma geração mais inclusiva. Então, por isso que nasceu a empresa social, né? Porque começamos como empresa social, movimento Geração Inclusiva. E aí depois vem todo um desenrolar aí, mas começou assim. Mas você sabe que é o desenrolar que a gente quer saber. Sabe por quê? Porque nós temos muito público, né, que empreende, e eles empreendem em empresa privada, tem o seu próprio negócio e tem o propósito e querer empreender o social. E às vezes tem muita daquele sonho de falar assim, não, se eu tiver a ideia, se eu fizer a inclusão, trazer pessoas aqui, eu vou ter muitos apoios, eu vou conseguir um monte de gente apoiando. E aí acaba tendo essas dificuldades também, porque vender a ideia é difícil. Não tão difícil, mas fazer com que o outro compre também, porque às vezes o outro não está na mesma liga que você, né, do propósito. Eu vou colocar aqui a minha visão, depois o Paulo complementa com a dele, mas o que eu percebi, assim, primeiro, quando a gente não é do terceiro setor, a gente entra no terceiro setor, é uma diferença imensa, são dois mundos. Tanto que quando eu comecei com essa coisa, mas você ONG é terceiro setor, eu não sabia nem o que era terceiro setor. E, gente, hoje eu converso com pessoas que são do segundo setor, né, do mundo empresarial, e muita gente não sabe o que é o terceiro setor. Então, a gente precisa conscientizar mais, e isso tem sido um dos nossos propósitos. Que é o educar, né? Que é o educar sobre não só a inclusão, a acessibilidade, mas também sobre o terceiro setor, o empreender social. E aí, quando você se dá conta, eu me vi ali num momento, eu estava num treinamento e nesse treinamento teve uma dinâmica que a gente criava um projeto dentro do treinamento. Então, eu tive que montar uma equipe, foi super bacana. Eu montei essa equipe lá dentro, me joguei lá para ser líder. O líder sempre se ferra nesses treinamentos. Olha, todo treinamento que fala quem vai ser o líder, né? Pode preparar. Bom, mas é ótimo que a gente aprende muito também. Aí formamos esse time e começou a nascer essa coisa ali dentro do treinamento. E tinha uma pessoa lá, Amparo, se ela assistir aqui, ela vai se lembrar disso, que ela tinha experiência com essa coisa do social, da pessoa com deficiência, do terceiro setor. E eu estava muito em dúvida de como aquilo tudo funcionava, porque eu falei assim, bom, eu sei como sobrevive no mundo que eu trabalhei. Você tem um produto ou um serviço, você vende, você ganha o dinheiro, tem suas comissões, tem seus ganhos e maravilha. Mas como vive nesse outro lugar? Como vive desse terceiro setor? Como vive trabalhando numa causa social? Eu não tinha muita noção disso. E aí a Amparo me falou naquele dia, eu falei, Amparo, eu tô assim, sabe? Acho que, se eu conseguir pelo menos me manter pra fazer a causa acontecer. Ela falou, pode parar, já tá começando errado. Você tem que pensar no empreender social. Porque o líder social, ele tem vida, ele tem sonhos, ele quer realizar coisas e não tem essa de ganhar para sobreviver. Você tem que viver bem e trabalhar no seu propósito. E aí ela fez essa mudança de chave porque eu estava tendo uma dificuldade com aquilo, né, de mudança. E eu falei, entendi. Então, na verdade, o terceiro setor nada mais é do que uma empresa, como qualquer outra. Muda a forma ali de ganhos, né? Então, a gente precisa criar dentro, né, do terceiro setor meios para a gente se manter. E aí entrou muito a ajuda do Paulo nesse sentido, porque aí eu começo a refletir, tentar achar os caminhos e ele ajuda, vai estruturando, né? E entra a parte ali do engenheiro, gestor de projetos. Então vamos lá, vamos criar os projetos. Os processos, Mas isso vai desde as festas de aniversário da feira. Ela inventa, eu tenho que fazer parar em pé. Vocês estão vendo que existe uma similaridade, né? O que e o como. Eu sempre falo que eu sou a louca que chega. Vera, a gente vai fazer assim, assim, assado, assim. Eu pensei nisso, nisso, dela. Como? Não sei, isso é com você. Desse jeito.
envolve dinheiro, Mas envolve no isso fundo é uma simbiose, né, uma parceria muito boa, porque claro que tem coisa, eu falo assim, né, eu me dá manual, eu leio, né, característica de quem tem essa formação. Mas, eu olho os desenhos. Olha tudo. Leio as leis e tal, tem gente que acha que eu sou advogado, mas é uma característica de quem faz gestão de projetos, né, porque o gerenciamento de projeto nós temos que ser muito transversais, tem que falar com a pessoa da contabilidade, do financeiro, pegando uma empresa, exemplo, né, falar com o pessoal de planejamento, falar com o pessoal tributário, falar com a engenharia, falar com operações, porque tem que ligar essas pontas todas. Então, acaba sendo um grande aprendizado, né? E isso tem ajudado a gente, né? Cada um dá a sua contribuição. Mas, no fundo, eu acabo aprendendo muito com a Vivi, naquilo que ela faz, assim, quase que de forma natural. E ela acaba aprendendo comigo. Eu falo uma coisa, às vezes, daqui a pouco ela está falando isso nas apresentações. Já hoje é rápido, né? Eu sou orgulho, assim, orgulho. eu falo assim, ó, leia e depois resume bem depois bonitinho para eu pegar a essência do resumo, que é o que eu preciso falar. Ela pegou a essência, Você não manda do comercial, do network de vender outra. Isso que eu preciso. Não, mas não, isso não precisa. Eu preciso só disso daqui que você me falou, é o Isso aqui é suficiente. só para outra hora, agora eu preciso só disso. Mas assim, mas no fundo, quando a gente aprende que parceria, seja de casal ou sócios, tem que haver essa admiração mútua. Eu não posso, se eu tenho um perfil mais analítico e tal, que é a maneira como eu olho o mundo, querer que o outro seja que nem eu. Né? Então, isso é tempo. Né? A gente aprendeu com as dores de que, em vez de eu cobrar que o outro seja bom naquilo que eu sou bom, na verdade, se eu já sou bom naquilo, está tudo certo. Eu tenho que olhar no que ele é bom. E normalmente, quando a parceria é boa, são questões onde, não é que a gente é ruim, mas o outro faz muito melhor do que eu. Então, nessa hora, poxa, vamos reconhecer o potencial do outro, porque aí eu me acelero. Eu vejo assim, eu me acelero com a Vivi. E ela, ao mesmo tempo, não é que ela freia, mas ela toma alguns cuidados que talvez ela não tomaria. E aí, então a gente não pode nem desacelerar a pessoa para ela ser como o outro, porque faz tanta análise de risco e coloca, aí a coisa não anda. Então ela já é uma pessoa de execução, a Vivi, muito forte de execução. E eu tenho ali um lado de planejamento. Mas quando a gente faz isso bem... A linha, né? A linha, no final acaba acontecendo essa admiração mútua, esse respeito mútuo, e a gente fala assim, os dois se tornam três. Porque sai uma terceira forma que não seria natural se tivesse só eu ou se tivesse só ela. E esse tipo de parceria que é bacana. E uma coisa que eu sempre tive isso forte comigo, desde quando eu trabalhava mesmo na área com lojas, né, na arquitetura, decoração, era que assim, se eu for fazer aquilo que não é o meu natural, que não é o meu forte, que não é a minha essência, tentei fazer algumas vezes. Você investe tanto tempo e ainda fica frustrado, porque não sai bem feito. E aí você começa a sentir falta daquilo que você faz bem. Então, eu sempre tive muito forte isso. Eu falo, não, eu só preciso ter do meu lado as pessoas boas, que sabem fazer bem essa parte que eu não sei. Porque eu sou muito, muito disso, né? De associar, de conectar. Então, eu falei, não, então é só montar um time. E que nesse time cada um tenha as suas características e seja bom naquilo. E aí a gente faz o negócio rodar. Então, eu consegui isso, assim, a dupla. E mais a parte das chicotadas que eu levo eu não vou contar não. Sabe o que foi legal? Quando eu conheci o Paulo, depois que a Vera foi pra Ribeirão, ela voltou. Eu deixei ela voltar. Ela deixou, e ela ainda falou, Soraya, me deixa pro interior, mas não, porque eu não garanto que eu volto. Falei, então acabou, só eu vou visitar o interior, que eu volto. Então, meu perigo é Maceió, me deixa pra Maceió, talvez eu não volte, agora no interior eu volto. E ela voltou e me apresentou o projeto, né? Dali, o que o Instituto Geração Inclusiva, que naquele momento estava se transformando no movimento de Geração Inclusiva, iria fazer. E eu falei, cara, que legal. Nossa, que interessante, Vera. E que era, naquele momento, era fazer a capacitação de pessoas que têm deficiência física ou intelectual para inserir no mercado de trabalho. Gente, essa é uma causa que eu amo. Eu acho que a gente capacitar as pessoas, todas, independente de qualquer coisa, todas, faz bem pra gente e faz bem pra elas. Então, quando a Vera falou isso, ela falou, a gente vai, vamos apoiar, porque é importante.
Isso é uma coisa que é importante pra vida. Eu sou totalmente do meu, não me dá peixe, não. Me ensina a pescar que eu vou lá fazer o que tem que ser feito. Então eu enxerguei isso ali naquele momento e já me apaixonei pela causa. E a Vera me explicando do vídeo áudio e eu já pensando, meu Deus, como é que eu vou me apresentar? Eu nunca pensei, não vou falar meu peso. É importante vocês Na falarem aula de aqui descrição, hoje. né? Vamos, inclusive, aproveitar, fazer uma introdução aqui do um pouquinho do que o Instituto faz, que aí também Isso. a gente foi se transformando nesse período e entendendo que, na verdade, são muitas frentes, né, que a gente tem que atuar e que estamos nos preparando e cada vez, né, avançando mais em tudo isso, gente, que é bastante coisa mesmo. Mas nós entendemos, né, e aí que a Soraya falou sobre a autodescrição, conforme a gente foi convivendo com as pessoas, né, e pessoas com deficiência, a gente passou a entender sobre acessibilidade. Porque até então, eu sabia da acessibilidade arquitetônica, porque eu venho do mundo da arquitetura e decoração. Então eu sabia, rampa, elevador, né, a gente sempre vê a Acho que a vaga. grande maioria só conhece essa isso, mesmo, né? assim. E eu tive uma super parceira também, Lu Rodrigues, mando aqui um abraço imenso para ela. A Lu é até hoje a nossa mentora em acessibilidade, e aí eu fui entendendo através da Lu o universo imenso das acessibilidades. E aí falou, tem acessibilidade comunicacional, arquitetônica, natural, metodológica, digital, atitudinal, são 9 grupos. Acho até que já surgiu mais algum. Eu falei, meu Deus, que universo, né? E eu estava numa live com a Lu Rodrigues, e quando ela começou a explicar, eu me dei conta. Falei, puxa, então a gente podia ter um intérprete de Libras. Olha, quem sabe a gente depois não tem um intérprete de Libras, né? Fazendo uma janela de Libras na live que a gente produziu. E aí isso tudo foi nascendo. E a autodescrição é quando a gente se apresenta para uma pessoa que é cega. Porque quando eu enxergo, eu sei como você é. E se eu não te vejo da forma, né, convencional? Como que eu vou saber como você é? Então a gente se apresenta, a gente faz a nossa autodescrição. Farei a minha e depois eles fazem a deles. Então eu sou uma mulher de 1,65 m, pele clara, cabelos castanhos, um pouco abaixo dos ombros. Tô com um batom rosa escuro, usando brincos pretos. Tô vestindo uma blusa verde e um casaco por cima, cinza, com a gola preta, de pelinhos. O ambiente aqui é um ambiente de podcast, então atrás, no fundo, tem uma televisão que tá passando logos de algumas empresas, inclusive a logo do nosso Instituto Geração Inclusiva. Na minha frente tem um microfone, uma mesa de madeira, estamos sentados em 4 pessoas, 2 de cada lado da mesa, nesse bate-papo. Olá, agora sou eu, Paulo, sou um homem de pele clara, branca, cabelos castanhos, agora curtinhos, que eu cortei. Tenho olhos claros, verdes, mais ou menos 1,83 m. Estou usando aqui uma camisa... É um azul, né? Eu falo para ela que é verde, mas Eu também vejo, eu acho verde. Estou usando uma camisa polo verde, usando um terno cinza por cima e calça jeans. Estou sentado aqui, para quem está olhando no podcast, à esquerda da Vivi. Okay. Olá, eu tenho 1,51 m, porque eu já me medi, gente. Faço questão do Esse meio é muito importante. Esse meio, nossa, faz diferença, né? Tenho pele clara, tenho cabelos encaracolados, loiros, uso óculos, meus olhos são castanhos. Hoje eu acho que meu batom saiu, mas era vermelho. Uso o aparelho ortodôntico. Tô usando um casaco preto, um vestido que ele tem uns detalhes creme com preto e branco. À minha frente tem o Paulo, uma xícara do Boss Mind, do nosso programa, nosso podcast. À minha direita a Soraya e logo lá na frente também a Viviane. Ao fundo, a nossa TV. Oi, eu sou a Soraya, eu tenho 1,78 m, não falo jamais o meu peso. Pele branca, cabelo castanho encaracolado, um pouquinho acima do ombro, uso óculos, estou de calça azul, blusa preta e um colete de pelinho assim para esquentar, que hoje tá frio. À minha frente tem a xícara do Boss Mind, o microfone e a Viviane. Ao lado dela o Paulo e ao meu lado esquerdo a Vera. Gente, isso que é importante, faz parte da acessibilidade comunicacional.
que é como a gente se comunica com as outras pessoas, né? Fazendo a nossa autodescrição. Quando a gente vai para um evento, por exemplo, que hoje pelo Instituto a gente presta consultorias para eventos, para que o seu evento esteja adequado a toda a diversidade humana, no evento a gente leva um profissional que chama audiodescritor. Então, as pessoas que são cegas ou com baixa visão, elas recebem, né, um fone e elas ficam conectadas num canal junto ao audiodescritor e ele descreve não só as pessoas que estão indo ao palco, aí não precisa a pessoa fazer a autodescrição, porque ele já está descrevendo, mas ele descreve todo o ambiente, o que está acontecendo, está passando um vídeo, ele fala o que está passando no vídeo, que é assim que a pessoa que, né, com deficiência visual consegue acompanhar o ambiente como a gente. Assim como a pessoa que é surda acompanha através de um intérprete de Libras, de uma legenda, mais um intérprete. Assim como a pessoa que tem uma deficiência física ou mobilidade reduzida precisa da acessibilidade arquitetônica. Então, aí a gente tem todo esse cuidado, a gente analisa evento por evento para fazer com que esse evento seja adequado a toda a diversidade humana. Então, E é interessante, uma coisa interessante, o Sony Hipólito, que é um parceiro nosso e é uma pessoa cega, e foi o nosso guia, quer dizer, ele nos conduziu em por exemplo, um evento que teve que chamava Diálogo no Escuro. Isso foi muito importante pra gente, onde a gente deixa tudo lá fora e entra num espaço, numa laje completa de um prédio, onde ele foi todo preparado, é um espaço urbano, mas todo no escuro. E o guia, quem nos guia nesse espaço para que a gente saiba o que está acontecendo é uma pessoa cega. No nosso caso, foi o Sony. E por que eu coloquei isso? A gente experimenta um pouco de como é a vida ou o dia a dia de uma pessoa que seja cega, ou muitas vezes até com baixa visão. Desde o atravessar uma sinaleira, né, a importância da sinaleira, que é sonora, enfim, eu não vou fazer o spoiler, porque é uma exposição de tempos em tempos, ela está disponível para as pessoas. Que vale a pena participar. Mas, ao final, justamente, tem um sentar no escuro, um diálogo no escuro, para tirarmos dúvidas, né? E falar sobre a experiência. Falar sobre a experiência, esclarecer, porque a gente precisa de esclarecimento, a gente precisa de informação para a gente ter mais consciência e a partir daí vem a atitude de querer fazer algo, né? De querer, o que eu faço com essa informação a partir do momento que eu tomei consciência de alguma coisa. E uma curiosidade natural é por que eu tenho que me autodescrever, falar de cores, se a pessoa é cega? A gente tem uma percepção de que eles não têm noção de cor, por exemplo. Mas aí o Sony, foi ele próprio que me deu essa informação, depois naturalmente a gente foi olhar, somente 5% das pessoas cegas nasceram cegas, desde quando nasceu. A maioria, ela vai perdendo a visão por algum fator. Então, elas, antes de mais nada, elas têm a memória de imagem. E aí, ela consegue, com essa descrição, ir resgatando e formando uma imagem mental, que pode ser até diferente da nossa, mas ele forma uma imagem mental. E o relato que eles nos fazem, olha, a diferença que faz isso para eles, né? Então, deles poderem entender melhor o ambiente através da nossa descrição. E mesmo para aqueles que, aí já foi o Christian que me falou isso, mesmo para aqueles que não têm a percepção de cor ou teve a experiência de visualizar algo desde quando nasceu, ele tem por sensações. Olha, vou dar um exemplo, é um amarelo igual a cor do sol, vermelho igual a da fogueira. Ele tem a sensação que uma fogueira traz e ele associa com a cor. Então, todos esses elementos são importantes para a pessoa complementar a percepção de mundo que ela tem. E quando a gente pode contribuir isso, por que não? E uma coisa tão simples, e olha o quanto faz diferença na vida das pessoas. E a gente não sabe, né? Assim, não. E o que eu acho incrível, gente, depois eu fui lá em Ribeirão também, ver fórum, e depois eu fui, acho que foi Mococa, que foi lá no SESI, que foi bem grandão. Isso. Então, o primeiro fórum de Mococa. Primeiro fórum de Mococa. Tinha muita gente, nós tinha muito atleta, aí teve apresentação de dança, aí teve apresentação de canto, e teve e todo mundo apresentando algum tipo de deficiência, interagindo com quem não tinha.
nenhuma deficiência. Então, assim, não é um lugar somente para quem tem, é pra gente realmente ter essa interação, né? Ter a inclusão numa totalidade. É porque, na verdade, eu costumo dizer assim, ó, a gente precisa falar em inclusão porque não há, de fato, respeito pela diversidade humana e muitas vezes não tem a consciência da diversidade humana. Então, a gente precisa ainda usar a inclusão, porque quando for tudo muito natural, essa convivência, a gente não precisa mais falar incluir, porque já vai ser um processo natural. E quando a gente faz algo exclusivo para a pessoa com deficiência, se o Instituto trabalha para a pessoa com deficiência, não. O Instituto trabalha para todas as pessoas, com todas as características, juntas, convivendo, no palco, na plateia, no staff, em todos os lugares. Porque essa é a verdadeira inclusão, é a gente fazer todo mundo junto, né? Cada um com a sua característica. Só que, para que a pessoa com deficiência esteja nesse ambiente, todo mundo junto, ela precisa acessibilidade. Então, o trabalho do Instituto é focado em promover acessibilidade, todas as acessibilidades, para que todas as pessoas convivam. Verdade. Deixa eu fazer um comentário com vocês. Vocês estão ouvindo o Paulo e a Viviane falar a respeito e falam com propriedade. Gente, eles começaram, de fato, na questão da inclusão em 2021. E eu tenho acompanhado, eu e a Soraya, os treinamentos que eles vão investigar, eles estão perto, eles querem saber. Então, eles vieram construindo também, e assim, não nasceu sabendo, né? Tipo, ele já era do mundo e tudo mais. Algumas vezes a gente faz reunião com a Viviane e fala, gente, eu descobri tal coisa. Nossa, eu fazia tal coisa que eu fazia errado, agora eu já sei, já me corrigi. E aí, com isso, com as reuniões que ela faz, com toda a equipe, ela passa também o conhecimento e a gente vai. Eu e a Soraya sempre tá acompanhando o Paulo e a Viviane, porque eles estão imersos, né, ao mundo da acessibilidade, da inclusão e tudo mais, e aí eles trazem também pra gente, até pra gente colocar dentro do escritório, pra gente falar com a equipe, pra gente falar com nossos empresários também. E então, assim, tipo, nossa, eles estão falando porque já sabem há muito tempo. Eles vêm descobrindo pouco a pouco. E é claro, não é só descobrindo, praticando também. Então isso é muito importante. E o quanto ainda falta aprender, hein? Exatamente. Olha, hoje ela falou mais um detalhe aqui que eu e a Soraya tá... E o Lucas também, né, Lucas? Que o Lucas tá nos bastidores, gente. Então a gente fica assim, admirado. Porque também é novidade para eles, dependendo do quê. Sim. E ao mesmo tempo, além de ser novidades, eles replicam. Porque a ideia é essa. Sim. E passaram por várias dificuldades nessa construção. Aí vem dificuldade de encontrar pessoas, dificuldade de ser inserida no mercado, dificuldades financeiras para poder fazer o projeto andar. Então, assim, a gente busca patrocinador, a gente busca quem pode estar nos ajudando financeiramente, porque a causa sem dinheiro também não vai para frente, né? Então, é muito importante, porque a gente vê, assim, nesse bate-papo, tal, e parece que a gente está, tipo, 20 anos, 50 anos na área, né? E na verdade e a gente é recente. É muito recente. E ainda tem muito que aprender. E falando um pouquinho das dificuldades, né? Posso entrar nas dificuldades? Aqui no Boss Mind a gente fala dos bastidores. Porque palco é lindo de ver, né? Mas e até chegar no palco? Enquanto ela toma água, eu vou falar um negócio pra vocês. A galera que quer ter uma OSC, seja um instituto, uma fundação, uma instituição, tem que entender que aquilo ali é uma empresa. Tem obrigatoriedade, tem estatuto, tem regra, tem que seguir. Aliás, tem mais regra do que uma empresa do segundo setor. Então, não é só sobre a causa. Você vai se tornar um empresário da área social. Então, você tem que buscar a informação. Que a Vera acabou de falar, eles buscam informação. Eu fiz um vidinho ali com o Lucas e foi a pergunta que eu fiz. Em que ambiente você tá? Cara, eu quero ser um empresário da área social, mas eu não tô em ambiente nenhum. Só tô naquele lugar que as pessoas só falam, eu tô esperando aqui chegar meu auxílio para me ajudar. Tá, e como? De que forma? Como que você vai investir? Como que vai retornar? Como a Viviane, eu entendi e virei a chave de que era uma empresa e que tem que dar lucro. Não é um lucro com distribuição de lucro como uma SA, como uma limitada, mas tem que dar o retorno para que seja reinvestido, para que seja toda a ação feita. Então, a gente também tem acompanhado muitos empresários, muitas pessoas que querem empreender na área social com uma ilusão de que vai realizar um sonho e de que sonho é o Fantástico Mundo de Bob. Quem é mais novinho, dá um Google pra entender o que eu tô falando. Do Fantástico Mundo de Bob. E não é. Você também tem obrigações. Eu vou ter que dar um Google. Não ia, tá certo. Vai lá. Vai lá dar um Google. Quando terminar aqui, você vai... Eu tentei. Fantástico. Porque a gente tem que trazer essa realidade também, né? Sim. Existem diversos desafios dentro do empreender, qualquer um. E do empreender social não é diferente. É isso. Uma coisa que eu comecei a perceber...
Porque quando eu entrei para o terceiro setor, eu sou de aprender com gente, né? E eu comecei a frequentar os encontros aí de líderes sociais, encontros de terceiro setor, e eu comecei a ver algo se repetir, né, todos os meses, em todos os encontros, e as pessoas sempre falando, primeiro, uma grande maioria de pessoas ali que não tinham suas ONGs legalizadas, não tinham CNPJ, então assim, porque o líder, gente, ele começa por uma paixão, por uma dor, ele coloca tudo que ele tem naquele projeto, sabe? E muitas vezes mais do que ele deveria ou poderia, eu sei porque a gente também fez isso. Então você entra numa paixão tão grande pela causa, por aquilo que você quer defender e fazer, que você sai fazendo e você vai inclusive negligenciando outras áreas da vida. E isso a gente percebeu que é perigoso e a gente precisa tomar esse cuidado. Então, a partir disso, né, falei, nossa, todo mês tem as pessoas ali correndo com o bingo, com a rifa, com a pizza, com a feijoada. Gente, isso é maravilhoso, porque são momentos de integração, que a gente se diverte, né, numa feijoada e tal. Mas quando você depende todo mês de vender isso para conseguir pagar seu aluguel, é muito sofrido, porque eu estava vendo esse sofrimento naqueles líderes todos que eu conversava. E eu falei, gente, tem que ter outros caminhos, não pode ser só isso, né? Será que a ONG não pode, de repente, produzir algo para vender? Será que ela não pode prestar algum serviço, como a gente hoje presta serviço de consultoria? É um serviço que a gente presta pelo Instituto. E isso gera renda para nós, enquanto, né, as pessoas que vão lá dar essa consultoria e para o próprio Instituto. Então, aí a gente começou ali pensando, eu ia debatendo muito com o Paulo, nossa, precisa. Mas aí quando a gente fala do empreender, do entrar em outras frentes, gerar rendas de outras maneiras, a gente também se depara com muitas vezes esses líderes não ter essa capacitação também para o empreender. E aí foi por conta disso que nós lançamos, né, idealizamos, lançamos e já estamos aí com vários parceiros construindo esse ecossistema social, que é o quê? Porque aí cada instituição trabalha numa área. A gente tem esse olhar para a pessoa com deficiência, para a acessibilidade. Tem organizações que têm um olhar para a mulher, como o Manspower, como outras que eu conheço. Tem instituições que vão olhar para a criança, para o idoso, né, para o esporte, para a música. Então, cada líder vai ter ali a sua área, que a ONG dele tem esse foco. Mas todas elas têm que empreender, têm que gerar renda para se manter, para fazer as oficinas e com inclusão. Então, o que foi a ideia do ecossistema? Puxa, a gente tem essa facilidade de reunir pessoas, até por conta de todo o período que a gente trabalhou nas empresas, com o networking de negócios, né? Tendo muito contato com muitos empresários. Bom, então fica fácil a gente trazer pessoas que possam compartilhar um pouco do seu conhecimento, né? E a partir desse conhecimento a gente cria como uma escola aí de um líder social, que ele vai avançando essas etapas. E a cada etapa que ele vai avançando, ele vai conquistando, né, mais acessos. E, inclusive, numa última etapa, acessos a empresários que queiram patrocinar os projetos dessas ONGs. Né? Então, a ideia é fazer isso, é linkar o primeiro, o segundo e o terceiro setor, como o Paulo falou, e que cada um possa trazer o seu melhor para o ecossistema. Mas foi nesse objetivo, porque não é fácil você, principalmente quando você está começando nisso, você entender como gerar renda, como fazer o seu projeto dar certo. Poxa, a gente faz os eventos são caros, e para você fazer com acessibilidade, para você fazer bem feito, para você fazer com cuidado no detalhe, né? Que é isso que encanta as pessoas que vão nos eventos da geração inclusiva, porque a gente pensa cada detalhe. Mas isso tem um custo. Então, então precisamos trazer parceiros, patrocinadores, e isso tudo é uma escola, a gente tem que aprender como vender esse produto, esse serviço, né? E aí, essa foi a ideia principal do ecossistema, que foi pensando nisso, todo mundo se ajudar e juntos, né, caminhar mais aí adiante nesse processo, que é cheio de desafios, né? Mas que é maravilhoso, é apaixonante, porque a gente de fato vai deixar um legado. E tem coisas importantes, né? A gente tem que aprender a falar a linguagem de todos os lados. Tem a linguagem do famoso terceiro setor, tem a linguagem de políticas públicas, não necessariamente de governo, mas de políticas públicas, né? Não estamos falando de políticas partidárias, públicas, quer dizer, como que essas pessoas que se organizam, e neste caso uma parte delas por votação, outra parte por indicação, outra parte por
carreira, mas são pessoas que atuam no primeiro setor. Qual é essa linguagem? Quando a gente vai falar dessa linguagem, a gente vai falar de muita legislação, de muitos normativos e editais e tudo. Então tem que entender este caminho para como essa equipe, essa turminha se organiza para que você possa acessá-lo. O outro é como os empresários se organizam para também poder acessá-los. Porque no fundo todo mundo chega ali, né? Na sociedade, nas pessoas que vão consumir esses produtos sociais, sejam eles de uma entidade, que é o que eu estava falando no começo. E tem uma coisa acontecendo no mundo hoje que ajuda muito nisso se a gente acessa isso, que é essa agenda chamada ESG. Né? Quer dizer, os objetivos da ONU, que foi estabelecido lá em protocolo de Kyoto, depois a coisa, tudo foi evoluindo, mas todos estão um pouco mais abertos do que já estiveram para ouvir, para incorporar aquilo que de alguma maneira traz retorno, porque a gente tem que olhar para isso. Então, quando a gente olha para essas 3 letrinhas, atrás dessas 3 letras tem muita coisa, mas eu resumo assim: planeta, sociedade e sustentação. Neste caso, e transparência, sustentação econômica, transparência, que é o E do ambiental, o S do social e o G de governança. Então a gente também está olhando para isso, para, poxa, como que no empreender social a gente traz esses elementos? Porque aí, se eu falar essa linguagem, eu consigo me comunicar com todos eles. Então uma empresa, quando ela se compromete lá, assina o acordo internacional dela, né? Ela tem compromissos que ela assume. Não pode ser o que o pessoal chama de greenwash, né? Eu me pinto de verdinho, acho que sou bonito e por dentro eu estou podre. Na verdade, eu realmente tenho que ser o verde simbolizando essa questão de sustentação. As empresas, quando aderem, as grandes, começam normalmente pelas grandes, porque as grandes buscam também acessar capitais internacionais de grandes fundos, e esses fundos, quando eles são chamados fundo ESG, eles dão condições melhores para as empresas. E essas empresas têm acesso a dinheiro, a recurso, mais barato. Por quê? Porque elas assumem compromissos de governança. Por que que um fundo internacional chamado que investe em empresas ESG tem uma condição melhor? Porque ele entende que essas empresas têm alta chance de ter melhor resultado, porque elas vão aderir a práticas de controle, de logística reversa para não fazer descarte, de controle da equipe para ter melhor resultado. Essas empresas que aderem ao ESG, que não seja só o vestir de verdinho, elas realmente têm que mudar suas políticas internas. E mudando suas políticas internas, elas têm controle melhor de desempenho. Então, elas oferecem menos risco ao mercado. E aí o mercado oferece recurso a custo menor. Quando essas grandes empresas adotam, não adianta só ela. Seus fornecedores também têm que adotar essas práticas, porque ela vai exigir deles. Ainda que eles sejam menores. Às vezes são grandes fornecedores, ok, mas às vezes esse grande também. Então essa cadeia de produção adere a um movimento de melhores práticas. E, naturalmente, o que o terceiro setor tem que entender? De que ele tem que entregar produtos sociais que tenham valor para essas empresas. Automaticamente ela agrega valor, ela consegue mostrar para o mercado de que de fato ela está incorporando práticas. E ela pode fazer com um time próprio ou ela pode terceirizar, ou seja, ela pode ter parcerias. Então, essas contrapartidas têm que ser pensadas em agregar valor para a empresa. Fazendo isso, ela agrega valor para um marketing social, por uma prática que ela se comprometeu. Né? Há sempre interesses, mas a gente tem que fazer esses interesses se converterem em coisas boas. Né? Quer dizer, a gente fala que é negócios do bem. E aí, automaticamente, aquela entidade está regularizada, tem transparência na aplicação dos recursos. E é interessante porque o terceiro setor pode ter sobra, que é o nome que se dá para o lucro do terceiro setor. A diferença é que ele não vai distribuir dividendos para diretores, mas ele pode ter sobra. E a sobra significa que eu tive um custo de um evento, de um projeto, de uma ação, e eu recebo um patrocínio, às vezes, que é até maior do que eu preciso. Mas aquela sobra vai ser reaplicada para fazer mais até do que estava previsto. Né? E mais do que isso, o custo todo, quando eu calculo o custo daquela minha entrega social, ela tem que prever a remuneração das pessoas que estão atuando. E é o que eu falo, um executivo, seja um profissional, né, que está ali no primeiro setor, governo, um executivo ou um profissional que atua no segundo setor, tem tanto valor quanto o que atua
O terceiro setor. porque todos estão agregando, entregando algo de valor para a sociedade. Ele tem que ser tão bem remunerado pelo esforço, pela capacitação, por tudo que ele fez, para saber fazer aquela entrega daquele produto. Que nem sempre é um produto que traz lucro financeiro, mas ele traz impacto social, que às vezes é o objetivo do outro. Entender essa linguagem e desenhar os projetos e os controles e as ações com essa percepção, agrega muito valor a quem está atuando, seja aqui no segundo setor, seja lá no governo, seja quem está diretamente fazendo entregas, está estendendo esse impacto. E é nessa linha que a gente vem aprendendo, entendeu? E depois a gente começa um processo de repassar para os outros. Um bate-papo daqui, uma dali. E outra para quem quer, às vezes está empreendendo no social, gente, buscar um ambiente que você precisa ter conhecimento, ou as pessoas que podem te ajudar. Sim. Complementando lá com o que ela faz, né? O que ela já aplicou na empresa, o que deu certo, o que não deu certo. E tá sempre imerso nesses lugares. Para depois você trazer, né? Como se fosse um celeiro, trazer e você aplicar. Porque a gente começa, que nem você mesmo diz, né? Líder, vou para cima, é o que eu quero, eu vou ajudar e tudo mais. Só que aí não faz bem feito, não faz direito, porque não entende o processo. E aí é julgado por uma outra parte da sociedade como, tipo assim, folgado, vive de ficar pedindo dinheiro, vive pedindo cestas, isso, aqui. Passando pires, né? Vive de passar pires. É piada interna, gente. Então, tudo isso, só que tudo que nós estamos construindo aqui enquanto empresariar socialmente, tem que ser levado muito a sério, e a gente tem que estar sempre divulgando da melhor forma para os outros entender e nós sermos modelo, né? Falar, nossa, eu quero ser igual, quero copiar, quero seguir, quero acompanhar. Onde a Viviane, onde a Viviane e o Paulo estão? Eles estão em tal lugar. Também vou lá para aprender juntamente com eles. Então já vai lá para o Conexões Inclusivas, ó, nosso ecossistema social. Nós temos grupos de trabalho, e são grupos, cada um focado num tema, numa área, e você pode fazer parte. Se você é um líder social, se você é uma empresa que presta serviços para o terceiro setor, se você é alguém ligado ao governo, algum tipo de verba que também quer encontrar bons projetos sociais para investir esse recurso, ecossistema, Conexões Inclusivas. Depois, no final, acho que a gente pode deixar o contato. Não, já está na hora de deixar o contato. Já deixa, aproveita que já está quente, já manda bala. Quanto tempo? Lucas, quanto tempo? Que a gente adora, né, esse conteúdo. Mas pode deixar o contato. Mais 5 horas, você viu que ele indicou, mais 5 horas. Tá. São 50 minutos ou 5 minutos? 50 minutos que a gente já bateu. Já bateu 50 minutos. Oh, meu Deus. Bom, então eu vou deixar, olha. O Instituto Geração Inclusiva é o gestor do ecossistema social Conexões Inclusivas. Então, o contato que eu vou passar é do Instituto, porque é a gente mesmo que direciona para o ecossistema, tá? Então, nós temos a rede social do Instituto, que é o Geração Inclusiva BR. Vou deixar aqui um contato de WhatsApp, que é 16 997588800. Podem entrar em contato. A gente tem um grupo oficial, que aí quando você dá um oi lá, ou no WhatsApp, ou no Instagram, a gente te direciona para esse grupo oficial e posteriormente você vai se inscrever, entrar na plataforma e aí a gente explica tudo certinho para participar. Vale a pena porque é muita gente boa, com muito conhecimento, compartilhando, né? Acho que o segredo hoje é isso, é compartilhar, né? Entregar aquilo que a gente sabe e receber aquilo que o outro sabe. É isso que a gente faz no ecossistema. Legal. Eu gostaria de fazer, gente, 2 colocações aqui. Primeiro, a gente falou no podcast anterior aí sobre os nossos valores e o quanto que é importante a gente receber reconhecimento e dar reconhecimento. Vocês viram quantas pessoas eles citaram? Fulano, Beltrano, Ciclano. Reconhecer quem fez a diferença. Então, é isso. Quando as pessoas perguntam quais são os parceiros que a gente tem que ter, você tem que ter parceiros que agreguem nos seus valores, que compartilhem, que comungam disso. E a gente falou justamente disso, tá até anotadinha ali. Inclusive, gente, eu tenho, ela sabe o quanto eu sou grata, mas eu tenho que agradecer aqui novamente a essas duas, começando com a Vera e a Soraya veio junto, porque eu sei que a decisão é sempre das duas, que desde o primeiro momento, naquele momento quando a gente não tinha mesmo nada a oferecer, né, porque eu vinha no saindo... Café? Nem o café eu paguei. Mas, assim, elas abraçaram o projeto, né? Cuidaram de tudo para nós, desde lá de trás. Continuam cuidando, né? E era um momento que eu estava saindo de uma empresa que não tinha dado certo para mim,
no momento pós-pandemia, então a gente estava realmente escassos ali de qualquer tipo de recursos, e elas nos abraçaram assim, olha, Caleb, pode ir que vale a pena, tá? E hoje são nossas contadoras, a gente indica, recomenda o trabalho porque são maravilhosas. Então, mais uma vez aqui, gratidão. E olha, é tanta gente pra gente agradecer que eu não vou poder falar a lista toda, porque só voluntários no projeto são mais de 200. Então, assim, a minha gratidão, você que está assistindo, você sabe o que já fez aí para ajudar o nosso ecossistema, né? O Instituto Geração Inclusiva, e também um agradecimento especial, preciso fazer aqui, ao Sidney Conexões, que é quem abriu o espaço para a gente em Alphaville, onde o ecossistema está como tendo sede no espaço deles, no espaço físico, e ele tem feito ali um grande movimento de apresentar empresários, apresentar influências para nos ajudar nesse movimento do social. Ele é do coração, isso é a mensagem dele, é muito forte isso nele. Você esteve no evento, no primeiro evento dele, que a gente levou a acessibilidade para o evento, ele ficou emocionado. Ficou assim, encantado, a gente vê ele que mostrou. É muita verdade, né? Então, a gente agradece muito ao Sidney que abriu essas portas, assim, para a gente iniciar o ecossistema, e agradecer a todos os outros parceiros que estão vindo nisso com a gente, né? E também todo mundo que tem apoiado o Instituto, os patrocinadores, parceiros institucionais, voluntários, os espaços, né? Sanches e Sanches, que nosso primeiro parceiro institucional que tem feito, né? A gente até vai ter alguns eventos com eles aí, muito bacana. Então isso tudo é maravilhoso. Eu falei que a lista era grande, né? Não dá para agradecer todo mundo. E tem uma coisa mas que sintam-se abraçados. às vezes as pessoas nos elogiam e tal, e a gente naturalmente agradece, porque a gente sempre vê como um reconhecimento de resultado e tudo, né? É menos nós, mas o que a gente se propôs a fazer. Mas ninguém faz sozinho, né? Quer dizer, tudo que a gente está trazendo aqui chegou a nós de alguma forma. Tem o nosso próprio esforço, naturalmente, está aberto aí atrás, mas tem conversas que nós já tivemos, né? 12 horas de conversa, né? E no caminho pessoas vão desde às vezes de uma pequena dica, né? Que a gente fala assim, poxa, dá ali uma dica e daquele fio sai, né, um novelo inteiro, mas há pessoas que põem a mão na massa, pessoas que agora começam a contribuir do ponto de vista financeiro, que é importante para a gente fazer a máquina toda girar. A gente tem uma coisa, eu estava ontem conversando, né, com o pessoal, a gente estava online ontem à noite, eu falei assim, a gente tem que diferenciar muito ganância de ambição, né? E isso é muito forte para a gente. A gente tem grandes ambições, mas nós não somos gananciosos. Quer dizer, nós não vamos fazer a qualquer custo, principalmente de pessoas. A gente tem que fazer isso com elas para conseguir grandes resultados. Naturalmente, por estarmos realizando coisas grandes, como profissionais, seremos remunerados na proporção do tamanho da responsabilidade. E acho que é nessa linha que tem que ser, né? Então, porque isso traz segurança para quem fala, poxa, eu quero investir recursos, seja de tempo, ou seja financeiro, ou de competências, para auxiliá-los, para que eles continuem. E essa pessoa tem que sentir que essa dedicação, seja de qual tipo que chega, está valendo a pena, né? Então, é essa responsabilidade que a gente vem construindo, porque, no fundo, é uma atividade, na verdade, tudo que a gente faz na vida é uma atividade de confiança. Sim. Se eu não confio, se vocês não confiassem no propósito, naquilo que a gente quer fazer, não vou dedicar meu tempo, às 12 horas de conversa e tal, com alguém que está aqui, assim, com outros objetivos. De brincadeira, E né? a gente tem esse cuidado, porque um dia eu estava era uma outra coisa que a gente estava conversando, e aí eu fecho aqui, que é assim, não é o Instituto Viviane Martini, não é o Instituto Paulo Souza, é o Instituto de Geração Inclusiva, porque o nome do Instituto é em cima do que ele está buscando. Em cima da causa, né? Porque daqui a pouco a gente não vai estar ali mais. Mas se a gente construir uma cultura, um propósito, uma organização, em algum momento a gente, por algum motivo, não está ali, e ele continua, porque outras pessoas vêm para gerir esse propósito. Ele tem que ser autônomo, ele tem que girar, continuar com o propósito de quem criou. Nenhum problema, quem deu o nome. Mas, em particular, no nosso caso, tinha a ver com o propósito. E aí o nome surgiu por conta disso. E preciso fazer um pitch. Faça! Eu sou comercial, né, gente? Olha aí, ó. Estamos captando recursos para as nossas leis da cultura que conseguimos aprovar. Gente, os projetos são lindos.
envolvem oficinas de música, de dança, de canto, de artesanato, onde o Instituto investe em várias outras instituições que vão promover as oficinas. E o resultado de todo esse trabalho de quase um ano vai ser demonstrado em 3 dias de festival cultural inclusivo, ou seja, todo mundo junto, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, toda a diversidade humana. E aí nós estamos captando empresas de lucro real. Olha, se você é lucro real, você pode investir no nosso projeto e você abate 100% do valor. Então não te custa nada e você ainda tem um marketing social, porque a sua marca vai estar com a gente em todas as cidades que a gente passar. Então nos procure naquele mesmo contato já informado antes, que nós estamos agora na fase da captação desse recurso para realizar o projeto. Legal. E para você que atua, seja na cultura, mas a gente entendeu a importância, por que da cultura? Nós entendemos como é importante a arte para abrir as pessoas para receber a mensagem. Então, quer dizer, a arte está embutida junto com uma mensagem importante. Desarma, né? Para despertar nas pessoas a percepção, porque os eventos todos que nós fazemos, ele trabalha muito forte o que nós consideramos a primeira das acessibilidades, que é a atitudinal. Mas para eu ter atitude, eu tenho que ter atitude em cima de algo que eu percebi. Então, os eventos são de informação, conscientização e convivência. Aí a pessoa se dá conta, e aí ela quer ter a atitude de melhorar. E por isso do ecossistema, porque quando ela quer melhorar, fala, poxa, entendi, despertei, agora eu quero fazer, por onde eu começo? Ele precisa de orientação. Aí ele vem para o ecossistema e ali ele vai ter um conjunto de profissionais, não só nós dois, mas um conjunto de profissionais que vão guiá-lo para um caminho correto dele poder trabalhar a inclusão nos vários aspectos que a inclusão pede. Então, mas tudo começa eu tendo atitude, porque não é fácil. Dizer que é fácil, a gente estaria mentindo. Tem, e a Vivi, eu falo que eu não gosto de usar de a luta, não, são os desafios que as pessoas têm, sejam elas pessoas com ou sem deficiência. Todos nós, seja empresário ou não, todo mundo tem desafio. E quando eu me deparo com o desafio, eu posso desanimar ou não, vai depender do tamanho da minha atitude, da minha motivação. Então, se eu entendo, falo, legal, entendi, mas é possível, eu vi acontecendo, então eu quero fazer também, mas eu não sei por onde ir. Aí entra consultoria, vem orientação, vem profissionais que são competentes para poder orientar aquela pessoa. Inclusive, essas duas estarão, né? Essas duas Estão moças. no nosso ecossistema, estarão nos próximos treinamentos. É verdade. Esse ecossistema, então, ele vai acelerar a curva de aprendizagem de quem quer vir para esse setor no todo, na parte de constituição, de legalização, de buscar patrocínio, de buscar investimento e de como lidar com o todo. E é interessante que a gente não trabalha só quem está ali no terceiro setor. Muito com ele, para que ele passe a segurança para aquele outro que está do lado de cá. Ali, né? Que eu sei lidar com o recurso, porque as pessoas sabem lidar com a ação social. Isso a gente não tem a menor dúvida, às vezes faz muito melhor do que nós. A questão toda é que a ação social é um dos elementos do processo. Exato. Mas eu fazer controle, eu fazer prestação de conta, ou seja, ele tem que entender que como a pessoa que abre a sua lojinha e que faz um bolo maravilhoso, essa é uma parte da operação. Mas ele sabe gerir o processo de compra dos ingredientes, ele sabe precificar o bolo, ele sabe prestar conta disso depois, ou seja, o bolo é extremo. Se ele não souber fazer bolo, ele não tem um negócio de bolo. Mas ele pode saber selecionar um bom confeiteiro para fazer o bolo. Ainda assim vai ter bolo mesmo que ele não saiba, mas ele tem que saber conversar com o confeiteiro para extrair do confeiteiro o que precisa. Ou seja, no fundo, ele é um empresário, como todos os outros. Social. E é isso que a gente percebe. Em todas as áreas tem isso. Tem o empresário do lado de cá também, e tem, assim, todas essas pessoas entendendo o papel, entendendo como fazer essa gestão, ele passa mais segurança para eu poder investir no cara que vai fazer bolo. Porque eu sei que ele vai entregar o bolo, que ele não vai ter desperdício e assim vai. Então, no fundo, tem aquela empresa que fala, poxa, entendi, eu não sou do terceiro setor, eu nem estou trabalhando no investimento, não está no meu momento ainda, mas eu quero atender melhor as pessoas, eu quero ter mais inclusão na minha empresa. Como que eu faço? Então, quer dizer, a gente foi percebendo que o universo era muito maior do que aquele que a gente estava vendo. Então, esses grupos de trabalho vêm nesse sentido de como a gente gerar um impacto maior, é a tal da ambição que a gente falou, é juntar todo mundo para fazer algo maior.
Ai, Paulo tá acabando, ai, Viviane tá no finalzinho e eu quero deixar 2 pedidos para vocês. O primeiro é, quer fazer parte do Conexão Inclusiva, você que tem uma associação, instituição, quer aprender todo esse processo. Que é empresário. Quer contratar. Você pode, depois coloca aí nos comentários, eu quero saber como contacto a Viviane e o Paulo. E você que é de uma empresa lucro real, que quer investir, aportar, né, fazer essa causa de fato acontecer, também pode mandar recado aí no nosso... Matar aquela reclamação que o povo fala, eu pago um monte de imposto e não sei pra onde vai. Vai saber. E Exatamente. agora Certinho. estamos também com um projeto ali em vai outra saber. lei da cultura que é Gente, ICMS, então, eu vou né? convidar Todo eles mundo. também, mais uma vez, outra vez, um outro podcast, porque aí só vai para essa área, né? A gente já vai direcionar, porque esse aqui a gente veio num conteúdo amplo, no geral, mas a gente pode focar 1 hora com a Viviane podcast, 1 hora com o Paulo, não sei não, vocês já estão arrumadinhos, né? Ah lá. Já! Daqui a pouco a gente volta. Beijo e até mais. Muito obrigada pela audiência. Obrigada, Gente, pessoal. Gente, Até mais. obrigada a vocês dois, obrigada a vocês que estão nos ouvindo. E vocês viram, Boss Mind, eles pegaram os desafios deles e transformaram num produto que vai auxiliar um monte de gente. Você tá fazendo isso aí também? Beijo.